Negócios na pauta. Oferecimento de Centro Elétrico, Equatorial Energia, Federação das Indústrias do Maranhão e Indústrias Psyll. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. A maior safra agrícola da história ocorreu em 2022-2023, com a colheita de 323 milhões de toneladas. A previsão da Conab é que esta safra se repita no próximo biênio ou ainda levemente inferior, apesar das condições de clima adversas. Além da tecnologia própria desenvolvida no Brasil pela Embrapa, que nos possibilitou ter as maiores produtividades do mundo em quase todo tipo de cultivo, um dos segredos da agricultura brasileira é a mecanização cada vez mais intensiva, com maquinário de alta tecnologia, tornando este setor um dos mais pujantes da economia brasileira. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. Após um crescimento de 9% em 2022, o setor de máquinas agrícolas deverá ter uma queda de faturamento anual de 20% em 2023. Segundo projeções da ABIMAQ, mesmo com a previsão da safra 2023-2024 se mantendo praticamente estável em relação à da safra 2022-2023. Espera-se uma recuperação do setor em 2024, com o anúncio recente do Plano Safra 2023-2024. Cujos valores subiram 28% em relação ao Plano Safra 22-23, alcançando a cifra de mais de 435 bilhões de reais. Para investimentos, o valor previsto é de 92 bilhões, com mais de 20 bilhões alocados para aquisição de máquinas e equipamentos. Este é um setor que não para de crescer desde que a produção agrícola brasileira saltou de 100 milhões de toneladas em 2000 para mais de 320 milhões de toneladas em 2023, um salto de mais de 200% em 20 anos. Além do crescimento contínuo e exponencial, esse setor vem incorporando cada vez mais tecnologia de ponta no campo, com o uso de drones, satélites e até inteligência artificial. Para o agronegócio brasileiro, o céu parece ser o limite, literalmente. O Plano Safra 2023-2024, anunciado pelo governo federal, apontou crédito de 435 bilhões de reais disponíveis em investimentos e custeio para a agricultura, um crescimento de 26,3% em relação ao ano passado. E para investimentos em maquinário no programa Moderfrota e Proinfra, haverá 7,59 bilhões de reais, com juro 12% mais barato que em 2022. Apesar disso, as previsões da Associação Brasileira de Indústrias e Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, é que haverá uma queda de 20% nas vendas em relação a 2022. Mas apesar disso, o setor está faturando mais do que na série anterior, ocorrida nos últimos anos. Para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui em estúdio profissionais que estão envolvidos no setor de vendas de máquinas agrícolas e do agronegócio. Já esteve aqui conosco a Rita Cunha, que é agrônoma e consultora. Boa noite, Rita. Boa noite. E o Said Zeitouni, que é agrônomo também da Terra Azul. Boa noite. Said, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Parece que há um contrassenso disso tudo, né? Tem mais recursos disponíveis que ano passado, o Plano Safra aí cresceu, e mesmo assim a previsão de quedas em relação a 2022. Explica isso, Rita. Olha, eu vejo assim, o caso aqui da gente do Maranhão. Nós temos, estão crescendo fronteiras agrícolas, né? Tem a região que o Maranhão é chamado de Matopiba, que é a região sul. Tem a região ali do Parnarama, faz a divisa com o Piauí. Então, são propriedades onde está sendo investido grande tecnologia. Só que, se a gente for olhar, o restante do Maranhão, aquele que é chamado pequeno agricultor, agricultor familiar, ele já não tem essa não é nem só questão de acesso, vamos dizer assim, a assistência e o conhecimento para ele poder
entrar nesse mundo dos equipamentos agrícolas. Lamentavelmente, aqui no Maranhão, a gente ainda tem a agricultura do século, vamos dizer que... Século XIX, do século XVIII com o século XXI, porque nós ainda temos agricultores que trabalham como há 6.000 anos atrás, que ainda usa o fogo, a enxada, ainda faz o buraco, ainda vai com o pé lá e tampa a cova. Como a gente tem aqui no Maranhão, tem proprietários que têm equipamentos que, com GPS, piloto automático, que controla quanto é que foi de semente, de tudo, sabe quanto é que foi colhido em cada talhão. Então, nós ainda temos essa diferença muito grande. E aí não adianta vir o dinheiro que vier se a gente não conseguir trazer essas pessoas que estão lá atrás para igualar ou chegar próximo com quem já está no século XXI. O grupo que você trabalha, Saíde, ele atende mais os pequenos e médios produtores, né? Como é que está a questão dessa mecanização das pequenas e médias propriedades aqui no Maranhão? A mecanização, ela se prepara muito para atender o grande produtor. Ela nunca está preparada para atender o pequeno. O pequeno produtor, existe em 1 ou 2 ou 3 empresas, uma quantidade de empresas muito menor, preocupadas em atender o pequeno produtor. Mas eu vejo que o grande entrave do pequeno produtor ainda é programação de produção. O que a gente percebe é que, por exemplo, eu vou falar do hortifruti granjeiro, que é onde envolve mais o pequeno produtor aqui da região da ilha, que é onde a gente mais atende. Digamos que um determinado produto entra em entre safra, ou ele pega um preço melhor. Aí todo aquele pequeno produtor corre para plantar aquele produto. Então, quando ele vai colher, existe uma safra tão grande que aquele produto termina perdendo seu valor total. Então, o que eu vejo é que a gente precisa programar o pequeno produtor, para que ele nunca plante uma cultura em excesso. Ela é de pouca duração. Quando você colhe, você tem que vender imediatamente, e se o mercado não cabe, o produtor termina perdendo a sua safra. Então, eu vejo que um dos grandes entraves que a gente tem durante todo esse tempo que eu trabalhei junto com o produtor, com o pequeno produtor, é exatamente essa programação. É programar o que ele vai colher e quando. A comercialização é um outro grande problema, porque se você faz tudo correto, se você planta, você colhe, você planta, você aduba, você irriga, e quando você chegar na colheita, você não vender bem o seu produto, não adiantou nada você fazer todos esses processos exatamente como devia ser feito e você terminar vendendo seu produto abaixo de preço de custo. Isso para o grande negócio, né, do agronegócio não existe tanto, né, Rita? Porque boa parte da safra já é vendida antecipadamente, não é isso? Porque normalmente tem até o financiamento de safra pelas empresas que já vão as grandes comercializadoras. As grandes comercializadoras, elas ajudam, né, nesse trabalho do financiamento. Então, é como se fosse aquela produção já vendida futuramente até, tanto que eles já travam preço, já tem um pessoal especialista em estudo de mercado para poder fazer o bom negócio, né, garantir o preço para que ele não tenha prejuízo. Então, tem tudo isso. Mas isso não significa que o pequeno, médio, como ele falou, não possa se organizar em termos de produção, em termos de melhorar a qualidade da sua propriedade. Porque quando a gente fala em tecnologia, normalmente o pessoal fala em tecnologia, acha que é só um maquinário de último ponto, com GPS, piloto automático. Mas na agricultura e na pecuária, quando a gente fala de tecnologia, a gente está começando desde como você trata o solo. Da questão do plantio direto, de você saber fazer o manejo correto da pastagem, tudo isso aí inclui nas tecnologias. Então, o que a gente vê aqui para o Maranhão, ele avançar, ele ser o celeiro do Nordeste em produção de comida, é justamente a gente conseguir fazer com que essas tecnologias, porque tem alcance de todos e a todos os bolsos, no ponto final, e com isso seja traduzido em produção de comida no Maranhão. Então, essa questão da mecanização, da tecnologia, a gente precisa conseguir chegar no ponto
de levar essas informações Então para quem está seria precisando. assistência técnica que você está falando, né? Exatamente. Bem, recentemente, o Chico Graziani, que já foi ministro de Estado, ele publicou um artigo muito interessante em que ele afirmava que essa polaridade entre o pequeno negócio da agricultura e o grande negócio, isso estava mostrando que não existia. Eles eram complementares, né? Que os dois tinham como crescer juntos, sem que isso fosse apontar que o grande negócio ele fosse tomar conta de tudo, né? E me parece que o grande negócio está apontando muito para grãos, né? E o pequeno negócio é mais para os hortifrutigranjeiros, né? Isso aí. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: o Maranhão ainda é uma fronteira agrícola em expansão. Ainda temos que talvez 20% das terras agricultáveis, pelo menos agricultáveis entre aspas, que é cerrado, que são ocupadas. Temos o sul do Maranhão, temos agora o leste do Maranhão, o sudeste, o próprio agora oeste mesmo, noroeste, tinha Chapadinha, agora tem Caxias, Chimon já produzindo. Nós convidamos, mas não conseguimos trazer um revendedor de grandes máquinas aqui para o programa. Você tem acompanhado isso? Como é que está essas vendas aqui no Maranhão, o grande maquinário agrícola? Olha, o que eu observei e de reportagem que eu li, o grande local onde teve venda de maquinários foi na Agrobalsas e na Feira Imperatriz. São os dois polos onde esses equipamentos agrícolas ficaram em exposição e onde foram gerados os negócios de grande volumes no estado, certo? Me parece que houve crescimento, né? Teve crescimento. E é justamente quando você olhar o que foi negociado em Imperatriz e Balsas, você percebe que teve esse avanço no Maranhão. Mas engraçado, aí esses números gerais, eles apontam que haverá uma queda esse ano, é o que a BIMAC está sinalizando, mas a feira que teve também esse ano lá no Rio Grande do Sul, ela apontou um crescimento de venda de maquinário. E não sei, talvez a grande produção hoje está no Centro-Oeste, né? Só o Mato Grosso já está concentrando quase 30% da produção brasileira. Talvez já esteja num ponto que digamos assim, essa lavoura já esteja tão mecanizada que não precisa de tantos investimentos. E normalmente tem o quê? Uma grande máquina, são 6, 7 anos que você financia, não é isso? Mais ou menos isso. E é o tempo de uso dela, né? No mínimo. O crescimento ou não, esse crescimento ele sempre existe, mas ele não é sempre o mesmo. Até porque, por exemplo, se nós temos um ano onde houve um crescimento significativo da venda de máquinas, aquele produtor no próximo ano, ele não obrigatoriamente vai precisar comprar outra máquina. Então ele só vai comprar outra máquina quando ele precisar renovar a frota dele. Ou se a área plantada, cultivada dele tiver em expansão. Tiver em grande crescimento. Então o aumento de venda dessas máquinas está diretamente ligado ao aumento da área cultivada. Então, nem sempre, todo ano, vai haver crescimento desses equipamentos. Os últimos anos já foi um boom grande. E se a gente olhar o Maranhão como tem fronteiras em expansão, aí você tem essa explicação do porquê o Maranhão está ainda na aquisição de equipamentos. Mas quando estabilizar, você já vai ter só a questão de reposição de frotas. Bem, Negócio na Pauta tem o apoio da Federação das Indústrias do Maranhão e Loja Centro Elétrico. A gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre investimentos em máquinas agrícolas. Fique aí que já nós voltamos.